Ou esse vídeo é parte 2 do Vem Comigo. Foi na hora que eu fui tirar tudo aqui. Esse jeito eu pedindo pra ele. Se você faz pela gente na cabeça na cabeça aqui. Eu acho que eu não conto a minha imaginação. Mas não vi. Então você tá aqui. Não. Tchau.